Olá, graça e a paz, bom dia. Meu nome é Josimar Ricardo e nessa manhã de segunda-feira maravilhosa, mais um nosso devocional Manhã com Deus. Eita glória, hein? E aí, amanheceu animada, abençoada, pronto para conquistar em nome de Jesus? Eita glória, hein? O Espírito Santo, agora há pouco, ministrou no meu coração um tema, né? É, do reino de Deus que é sempre eterno e também sobre cura. Então a gente vai estar ministrando, né? Compartilhando com você aí, esse devocional nosso aí. Eita glória, hein? Eu e você, para estarmos juntos orando por cura também, né? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E agora eu já estou tendo um entendimento porque que ele trouxe a palavra sempre eterno e também sobre cura. Então, o Espírito de Deus colocou no meu coração nessa manhã o que acontece. O reino de Deus, ele é sempre eterno. Vamos pôr assim, a base do pilar, né, dos pilares do reino de Deus, eles nunca vai ser removidos. Ninguém nunca vai dar conta de substituir eles por outros princípios, por outras leis, por outras ordens. A gente vê na nossa nação ou em outras nações emendas inconstitucional, né? A gente vê pessoas mudando a Constituição, né? Sempre mudando, porque são leis humanas. Essas leis, elas não são eternas. A lei de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. Tudo passará, mas Jesus declarou: as minhas palavras jamais passarão. Então, como que eu vou fazer para ter algo que vai ser duradouro? Um relacionamento duradouro, né? Um ministério duradouro, uma empresa duradoura. Como que eu vou pautar ou respaldar, né? Uma nação que vai ser próspera, abençoada. Como que eu vou estabelecer esse governo, esse reino que vai ser duradouro? Baseado, estabelecido pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. Então a gente vai ler um texto aqui de um dos maiores reis que já houve sobre a face da terra, que é o rei da Babilônia, né? Nabucodonosor. Então, a gente vai ler aqui no Daniel, capítulo 4, no verso 34, que diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é o domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizer. Amém? Glória a Deus. Esse momento aqui, esse Nabucodonosor, vai trazer esse entendimento porque ele era rei de uma grande nação. Estava só crescendo o seu reino. Mas no seu coração cresceu uma soberba. No capítulo 3 você vai ver que ele fez o quê? Uma estátua. Ele fez uma estátua para ele, né? Para ser glorificado dele, honrado ele por tudo que ele tinha feito. E ele teve um sonho. Ele teve um sonho que se tornou uma grande árvore. E viu um machado e cortava essa árvore. E Daniel interpretou o sonho para ele, dizendo: rei, essa árvore grande, que é muito frondosa, que vieram animais de todos os lados para comer e fazer os seus ninhos, essa árvore é o Senhor. Porém, a soberba vaidade entrou no seu coração e houve um decreto no céu de derribar essa árvore. Porém, vai deixar o tronco. Para que chegar o tempo certo, o Senhor vai cair em si e o seu reino será devolvido. E ele passou ali, ficou muito temoroso com essa revelação de Daniel, passou por um período de 1 ano. Ele estava em cima do seu terraço, do seu palácio, e cresceu novamente a vaidade no seu coração, dizendo: olha, tudo que eu fiz, as minhas mãos fizeram.
E a partir daquele momento, ele teve o entendimento, o coração de animal, a palavra de Deus diz. Que ele foi para os montes, pastava com os animais, criou um tipo de pele diferente, na sua pele crescia pelos como de penas de aves, e ele passou ali, o rei de toda uma nação, perdeu o entendimento, estava pastando com os animais ali. Então, a soberba vaidade faz com que aquilo que é duradouro se escape das nossas mãos, porque a honra, a glória, o domínio é do Senhor Jesus. O reino dele é sempre eterno. E por que o reino de Deus é sempre eterno? Porque existem princípios. Em Isaías capítulo 6, a palavra de Deus diz que o profeta Isaías, ao ter uma visão do alto e sublime trono de Deus, né, onde o seu saquitel se movia, né, e enchia todo o templo da glória de Deus, a palavra de Deus diz que o anjo veio com uma tenaz e pegou uma brasa daquele altar e tocou nos lábios do profeta, e ele se tornou santificado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o trono de Deus, ele é estabelecido por santidade, separação, pessoa diferente, que tem princípios, valores diferentes, não como o mundo. Porque o profeta era profeta, só porque ele estava inserido numa sociedade. E ele até mesmo declara, sou o homem de lábios impuros. Então, o reino que é duradouro, o reino de Deus, o trono alto e sublime trono que ele rege as coisas, é em santidade. Se você deseja, eu e Josimar, nós desejamos ter algo duradouro, devemos ser baseado, estabelecido na santidade de Deus. Nos separarmos para a glória dele. Amém? E existem alguns fundamentos, algumas manifestações desse governo, desse reino, que faz que ele se estabeleça. Por isso que o reino de Jesus Cristo ele é eterno. Porque ele foi inserido, estabelecido, né, em santidade, em amor, em fidelidade, em justiça, em graça, em misericórdia. Por isso que a descendência de Davi jamais será tomada do seu reino. Porque o reino dele é sempre eterno, e principalmente porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas existem princípios que foram estabelecidos e são exercidos no reino de Deus. Aquele que não consegue exercer, não vai permanecer com algo duradouro que glorifica o nome do Senhor. Aqui em Gálatas, capítulo 5, verso... A gente vai ver aqui no verso 19, que diz assim: ora, a obra da carne são manifestas, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu vos advirto, como antes adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, sim, essas pessoas que se enquadram nesses atos, elas já são fora do reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno. Então, se eu não pratico o exercício, né, das obras do Espírito que a gente vai ler aqui, a gente está fora do reino de Deus. E se não é do reino de Deus, não vai ser duradouro. Vai ser algo passageiro, transitório, que vai trazer mais frustração para a minha vida, tristeza, angústia, e não vai ser algo louvável. Aqui no verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o que pertence a Cristo crucifica a carne com suas paixões e seu desejo. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito, e não presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Então, a lei do reino do céu é essa. O reino que Deus estabeleceu, que é eterno, é o amor, a fidelidade, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio, a justiça, a misericórdia, a amabilidade. Então, eu preciso ter isso na minha vida. Eu preciso encher desse Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ser governado pelo Espírito Santo para que eu possa exercer algo duradouro. Porque a honra e a glória, o louvor, pertence a Jesus Cristo. É o reino dele que é para sempre. Não é o reino do Josimar, nem o seu.
nossos valores, nossas formas de conduta são erradas, são dirigidas pela carne. Mas o reino de Jesus é guiado, dirigido pelo Espírito. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, deixa o Espírito de Deus se governar a sua vida. Como Nabucodonosor disse, né? O reino de Deus é sempre eterno. O reino de Deus é sempre eterno. Amém? Vamos orar por cura, como o Espírito Santo ministrou. Se você tem alguma enfermidade, alguma coisa, coloca no lugar da enfermidade as suas mãos e eu vou estar orando e você crê em nome de Jesus pela sua cura nessa manhã ou por alguém que você ama, que você possa estar intercedendo juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã, eu apresento para esse momento, eu declaro a honra, o governo, o domínio pertence ao Senhor. Só o Senhor, Jesus, é Deus. Não existe outro Deus além de Ti que possa operar maravilha, curar, sarar, libertar e resgatar, Pai, o pecador do pecado e dar o destino ao céu. É somente ao Senhor. Eu apresento cada um que está me ouvindo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, com cura, que o Senhor possa estar arrancando, removendo, retirando todo espírito de enfermidade e gerando cura, e que o seu nome seja glorificado. E nos ensine e nos ajude, Pai, a estabelecer o teu reino para hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Recebe sua cura, seu milagre, em nome de Jesus, porque precisamos ter fé. Se você tiver fé, a palavra de Deus diz, você verá a glória de Deus. Amém? Se você inscreveu no canal, benção demais, mas se você não inscreveu, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e abençoe a vida de outras pessoas compartilhando em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e a paz. Uma ótima segunda-feira, hein? Eita glória!